que está prestes a acontecer no Maracanã nesta noite pode não ser apenas mais um jogo de Libertadores. Alguns já dizem que será o início de um roteiro que o Flamengo conhece muito bem, um roteiro que começou a ser escrito em 2019, quando o time embalou em uma campanha histórica e transformou cada jogo no Maracanã em um espetáculo de futebol, emoção e pressão sobre o adversário. Hoje, o cenário é parecido demais para ser ignorado. Estádio lotado, adversário tradicional e um elenco que respira confiança. A pergunta é: será que estamos diante de um novo 2019 ou existe algo diferente dessa vez que pode mudar o desfecho? Em 2019, o Flamengo de Jorge Jesus entrava em campo com uma fome que parecia não ter fim. Contra o Internacional, nas quartas de final, o time impôs um 2-0 no Maracanã, diante de mais de 66 mil torcedores, e não deu espaço para dúvidas. Aquele jogo não foi só vitória, foi um recado. O Flamengo estava disposto a atropelar qualquer um no caminho até a glória. Hoje, 6 anos depois, o clima volta a ser de decisão. O Inter mais uma vez cruza o caminho. E mais uma vez o Maracanã está pronto para empurrar o time. Mas se em 2019 a confiança vinha de um elenco recém-turbilhado por reforços e um treinador carismático, agora ela vem de algo ainda mais sólido. Uma cultura vencedora criada ao longo dos últimos anos. Jogadores que já sentiram o peso de uma final continental, que sabem lidar com a pressão e que entendem que Libertadores se decide nos detalhes. O que mudou? Talvez a serenidade, talvez a experiência, talvez uma ambição silenciosa que se disfarça em cada entrevista. O que se ouve nos bastidores é que o grupo sabe que o título deste ano pode consolidar uma era. No entanto, nem tudo é tão simples. Há quem diga que o atual Flamengo vive uma pressão interna muito maior do que em 19. A diretoria, segundo fontes próximas, estaria exigindo um desempenho impecável na Libertadores para fechar contratos milionários com patrocinadores internacionais. E essa exigência não é apenas sobre vencer, é sobre vencer com autoridade. Será que isso pesa nos ombros do elenco? Ou será que, pelo contrário, transforma cada jogador em um soldado pronto para qualquer batalha? O Maracanã hoje não é só um estádio. É uma arma, o mosaico no setor leste superior, as faixas, as músicas, tudo cuidadosamente preparado para criar um ambiente de intimidação. O Internacional sabe o que o espera. Em 19, a pressão da torcida foi citada por adversários como um dos fatores que desestabilizou o time gaúcho. Será que a história vai se repetir? Ou será que o Inter vem preparado para apagar esse fantasma? Mais curioso ainda é o fato de que, segundo rumores, alguns dirigentes do Internacional teriam tentado limitar o número de ingressos para rubro-negros no Beira-Rio no jogo de volta. Estratégia de proteção ou medo antecipado? Comparar 2019 e 2025 é inevitável, mas há um detalhe que pode fazer toda a diferença. O comando técnico. Se em 2019 Jorge Jesus trazia a novidade, agora o Flamengo conta com um treinador que conhece cada adversário sul-americano e que não hesita em fazer mudanças ousadas. As informações que circulam é que a preparação para este jogo envolveu até simulações de possíveis cenários de VAR, algo que não se via antes. Coincidência ou lição aprendida com os erros passados? E o elenco? Em 2019, havia um ar de novidade, uma mistura de talento e surpresa. Hoje a maturidade, mas também um certo peso por carregar o rótulo de favorito. Jogadores como Gabigol, que viveram aquele momento, agora são vozes experientes no vestiário. Mas será que todos no elenco entendem o que significa repetir 2019? Será que a nova geração está pronta para carregar essa responsabilidade? Há também a narrativa invisível. Em 2019,
Poucos apostavam contra o Flamengo depois do jogo de ida. Hoje, alguns analistas afirmam que a Libertadores está mais equilibrada, que outros clubes cresceram e que o caminho não será tão livre. Isso é um alerta ou apenas combustível para provar que estão errados? A torcida, ao que parece, prefere acreditar no destino. Para muitos, o simples fato de enfrentar o Inter no Maracanã, no jogo de ida, já é um sinal de que algo grande está prestes a acontecer. O que não se pode negar é que a energia que vem das arquibancadas será decisiva. Mais de 60 mil vozes cantando, vibrando, pressionando. Esse é o fator que transformou jogos complicados em vitórias inesquecíveis no passado. E hoje, mais do que nunca, o Flamengo precisa dessa fusão entre campo e torcida. Talvez seja esse o diferencial que, lá em 2019, começou a construir a glória. Talvez seja ele que, em 2025, vai decidir se a história será repetida. E você, torcedor, acredita que estamos vivendo o início de uma nova campanha épica? Acha que o destino está conspirando a favor ou que o desafio é maior desta vez? Deixe sua opinião nos comentários, ative o sino e acompanhe até o fim. Porque o que vem aí vai mexer com a sua memória e a sua expectativa. O clima e os elementos que aproximam 2025 de 2019, agora é hora de mergulhar mais fundo nas comparações, nos bastidores e nas intrigas que podem definir o destino do Flamengo nesta Libertadores. Porque, assim como em 2019, o que acontece fora das quatro linhas pode ser tão decisivo quanto o que acontece dentro delas. Naquela campanha histórica, muito se falou sobre a sintonia entre elenco, comissão técnica e diretoria. Hoje, essa sintonia existe, mas há um componente diferente. A cobrança, segundo fontes próximas, a atual gestão não mede palavras para lembrar ao elenco que a Libertadores é prioridade absoluta. A justificativa é clara: consolidar o Flamengo como o maior clube das Américas nesta década e usar isso como trunfo em negociações internacionais. Será que essa pressão é combustível ou risco de explosão interna? Em 19, os adversários muitas vezes subestimaram o Flamengo até sentirem a intensidade rubro-negra no campo. Agora, ninguém se arrisca a cometer o mesmo erro. O Internacional chega ao Maracanã, ciente do peso da camisa e do ambiente hostil. Mas alguns torcedores gaúchos já comentam nas redes que há algo estranho no favoritismo apontado pela imprensa. Seria apenas análise técnica ou existe um interesse em manter o Flamengo como protagonista da competição para fins comerciais? Essa é uma pergunta que circula nos bastidores. Outro ponto de comparação entre as duas eras é o protagonismo individual. Em 2019, Gabigol e Bruno Henrique foram decisivos, combinando gols e assistências em momentos-chave. Hoje, além de nomes consagrados, o elenco conta com jovens promessas que querem marcar a própria história. O desafio é transformar esse ímpeto juvenil em disciplina tática. Rumores indicam que líderes do vestiário têm assumido a responsabilidade de educar os mais novos sobre a importância de cada detalhe na Libertadores, desde a concentração antes do jogo até a postura durante entrevistas. E falando em postura, há uma curiosidade que muitos ignoram. Em 2019, o Flamengo construiu uma narrativa pública de confiança quase arrogante. Este ano, o discurso é mais contido, mas nos bastidores, o clima é de otimismo absoluto. Alguns jornalistas que cobrem o dia a dia afirmam ter ouvido de membros da comissão técnica que o time está mais preparado do que nunca. Será estratégia para não dar munição ao adversário ou apenas um cuidado com a pressão da mídia? Há também o fator emocional. A lembrança de 2019 é um peso e um incentivo. Peso, porque qualquer tropeço será comparado ao sucesso daquele ano. Incentivo, porque repetir aquela trajetória seria entrar de vez na galeria de ouro do clube. Para os torcedores,
o paralelo é inevitável. Nas ruas, nos bares e nas arquibancadas, ouve-se o mesmo refrão, é igual a 2019. Mas será mesmo? Ou estamos diante de um Flamengo mais maduro, mais frio, pronto para vencer mesmo quando o brilho não é absoluto? Intrigas também surgem quando se fala da relação com a Conmebol. Em 2019, algumas decisões de arbitragem geraram debate, mas o desempenho do time abafou as críticas. Agora, com a popularidade do clube em alta e contratos milionários de transmissão em jogo, há quem aponte que o Flamengo seria interessante demais para cair cedo. Oficialmente, tudo segue o protocolo, mas as conversas nos corredores do futebol sempre trazem aquela desconfiança. Será que a Libertadores quer ver o Maracanã cheio até a final? Outra semelhança é o caminho até o título. Em 2019, após passar pelo Inter, o Flamengo enfrentou desafios cada vez maiores até chegar ao título. Este ano, a chave também reserva adversários de peso. Alguns especialistas afirmam que, se repetir a intensidade de 2019, o Flamengo tem tudo para chegar ao topo. Outros alertam que o futebol sul-americano está mais competitivo e que a margem para erros é mínima. Entre previsões otimistas e cautela, a verdade é que a bola ainda não rolou e qualquer previsão é apenas parte do jogo psicológico. E se o futebol é feito de detalhes, no Flamengo cada detalhe tem sido pensado. Desde o aquecimento com músicas escolhidas para energizar a torcida, até a estratégia de comunicação nas redes sociais, tudo parece orquestrado. Em 2019 isso já era feito de forma intuitiva. Agora, é quase uma ciência. Isso garante vantagem ou cria um clima de artificialidade que pode pesar em campo? Só o jogo vai dizer. O fato é que, assim como em 2019, a história pode estar prestes a ser escrita no Maracanã. O torcedor que viveu aquela campanha sabe que cada minuto importa, que cada gol pode se tornar um símbolo eterno. A diferença é que agora existe a consciência de que repetir o passado exige ainda mais esforço. O Flamengo de hoje é um gigante, que já provou sua força, mas que precisa reafirmá-la diante de todos. E você, torcedor, acredita que esse time tem a mesma chama de 2019? Ou acha que estamos diante de algo ainda maior? Comente, participe, debata. Sua voz nas arquibancadas e nas redes sociais faz parte desse momento. Se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo com aquele amigo que viveu 2019 ao seu lado. Porque quem sabe daqui a alguns meses estaremos juntos, relembrando não apenas um ano de glória, mas 2.